Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os ângulos internos e os ângulos externos de um triângulo. Os ângulos internos. Eu comentei no módulo anterior que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? Mas só para a gente relembrar agora, esse valor é fixo, ele independe do tamanho, da forma, da classificação, pode ser qualquer triângulo. A soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de um triângulo qualquer, não sei se é escaleno, se é retângulo, se é isósceles, se é obtusângulo, não sei, mas eu sei que se eu somar A mais B mais C, sempre vai dar 180 graus. Nós já definimos aí, né, em aulas anteriores, o que é ângulo interno, o que é ângulo externo, mas agora é só para a gente falar dessa propriedade, que a soma deles é sempre 180. Por exemplo, eu tenho um triângulo aqui e eu quero saber os valores dos ângulos internos dele. Então, eu coloquei aqui que um ângulo é 3x, o outro ângulo é 2x, o outro ângulo é 4x, certo? Então, para eu saber quem são os ângulos internos, primeiro eu preciso saber quem é o x. O que eu sei a respeito? Que se eu somar 2x mais 3x mais 4x, tem que resultar com certeza em 180 graus. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Com a incógnita x aí na variável x, a gente precisa descobrir quem é o x. Então, é aquela ideia, x de um lado, o número do outro, né? Que no primeiro membro deu 2 mais 3, 5, mais 4, 9x. Não vai precisar passar ninguém de nenhum lado para o outro, já está separado. Igual a 180. Esse 9 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho 180 dividido por 9, que resulta num ângulo aí, um x igual a 20, tá? Mas não é o x que eu quero saber quem são os ângulos internos do triângulo. Então, eu tenho 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, ou seja, esse ângulo aqui, 2 vezes 20, vai ser 40 graus. 3x, que é igual a 3 vezes 20, 3 vezes 20, esse ângulo é 60 graus. Então, eu tenho aqui 40 graus, 60 graus. E 4 vezes 20, 80 graus. Esse ângulo é de 80 graus, certo? Então, eu tenho um triângulo de 40, 60 e 80. Se eu somar 40 mais 60 dá 100, mais 80 dá 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Só para lembrar o que a gente viu na aula anterior, a gente pode classificar esse triângulo também como um triângulo acutângulo. Por quê? Porque todos os ângulos que eu obtive aqui são menores que 90 graus. 3 ângulos agudos, esse triângulo é acutângulo. Outra coisa que a gente poderia falar sobre ele é um triângulo escaleno. Eu não sei a medida dos lados, mas como todos os 3 ângulos que eu obtive aqui são diferentes, eu também posso falar que todos os lados são diferentes. Ele é um triângulo escaleno. Aqui tem um exemplo do triângulo isósceles, certo? O triângulo isósceles, ele é aquele triângulo que tem 2 lados iguais e um lado diferente. Esse lado diferente a gente chama de base. E os ângulos da base de um triângulo isósceles, eles sempre têm a mesma medida, eles são congruentes, tá? Então, se eu der um ângulo aqui, se eu der um triângulo aqui para vocês e falar que o ângulo beta mede 80 graus, por exemplo, e não falar quem é esse alfa, eu consigo deduzir da seguinte maneira. Bom, se aqui no beta eu tenho 80 graus, quanto que falta para 180? Falta 100, certo? Aí esse 100 eu vou dividir em 2, vou colocar 50 para cada lado. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Então, essa é a minha base e os ângulos da base têm a mesma medida. Aqui um exemplo, né, de triângulo isósceles também. Aqui ao contrário, eu coloquei os ângulos da base, né, 50, 50. Então, significa que esse lado é igual a esse. Essa é a minha base, onde os lados são iguais, mas a medida dela é diferente. E esse ângulo aqui vai ser 80, por quê? Né? Porque se eu tenho 180 menos 100, então aqui não precisa nem fazer toda aquela equação, né? Só subtrair aqui e ver o quanto que falta para 180. Triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais e ele tem os 3 ângulos iguais. Então,
qualquer triângulo equilátero, independente se ele for enorme, se ele for pequeno, se ele tiver a medida dos lados 25, 25, 25, ou se ele tiver a medida dos lados 3, 3 e 3, independente do tamanho dele, se ele for equilátero, todos os ângulos internos dele sempre vão medir 60, não precisa nem calcular. Por que isso? Qual que é a definição de triângulo equilátero? O triângulo equilátero ele tem 3 lados iguais. E, consequentemente, ele tem 3 ângulos iguais também. Se a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180 graus, então como que eu faço para achar cada ângulo se eles são todos iguais? Basta eu fazer 180 dividido por 3, que vai resultar em 60 graus. Então, qualquer triângulo equilátero sempre vai ter como ângulos internos 60, 60 e 60. Agora, os ângulos externos. Eu cheguei a definir mais ou menos para vocês o que era um ângulo externo. Então, o interno a gente já sabe o que é, formado aqui pelas abertura aqui dos segmentos aí dos lados do triângulo. O externo, por exemplo, eu tenho um ângulo B aqui. Eu quero saber o externo, que eu chamei de Bzinho, tá? O que eu faço? Eu vou pegar esse segmento aqui, desse segmento de reto, e vou estender ele, tá? O Bzinho, que é o externo, ele vai ser o suplementar do interno. A gente viu anteriormente que ângulos suplementares são aqueles que a soma dá 180 graus. Por quê? Porque vocês podem ver que se eu pegar o interno mais o externo, vai dar um ângulo raso, né? Vai dar aquela meia volta, né? Então, a soma do B mais o Bzinho vai ser 180. É a mesma ideia aqui para o A. Ó, esse A, pessoal, tanto faz eu estender ele aqui para frente como eu estender ele aqui para baixo. A mesma coisa, não vai diferenciar em nada a medida, tá? Então, se eu somar o ângulo A interno com o ângulo Azinho interno, tem que dar 180 graus. Interno e externo são ângulos suplementares, porque a soma dos dois vai dar um ângulo raso, vai dar uma meia volta. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho C interno e eu tenho Czinho externo. Aqui eu também poderia ter estendido ou para frente ou da forma que foi feita aqui para baixo. Não vai diferenciar na medida do ângulo, tá? Então, a soma de um ângulo externo com o ângulo interno adjacente a ele é sempre 180 graus. Adjacente seria o vizinho, né? O que ao lado, tá? Então, adjacente, esse é o interno, esse é o externo adjacente a ele. Esse é o interno, externo adjacente a ele, e esse é o interno e o externo adjacente a ele. Sempre que eu somo interno mais externo, 180 graus. A soma dos ângulos externos entre eles, esse Azinho mais esse Bzinho mais esse Czinho, sempre vai resultar em 360 graus, diferente dos internos, que sempre dá 180 graus, tá? Então, soma dos ângulos internos, 180 graus. Soma dos ângulos externos, 360 graus. Soma do interno com o externo adjacente a ele, 180 graus. Interno com o seu respectivo externo são ângulos suplementares. E aí a gente tem também o teorema do ângulo externo. O que fala o teorema do ângulo externo? Ou propriedade do ângulo externo. Todo ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele, que não são vizinhos dele, não estão ao lado dele. Esse ângulo externo que eu fiz aqui de amarelo, ele é o ângulo externo ao ângulo C. Tá? Poderia chamar aqui de gama ou de C mesmo, né? Vou chamar de C. Então, esse ângulo externo aqui, ele é adjacente ao C. Mas o teorema fala que ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, que não estão do lado dele. Quem não está do lado dele é o alfa e o beta, tá? Então, esse ângulo externo aqui, ó, ele vai ser a soma desse mais desse. Assim como se eu fosse fazer o ângulo externo do A, né? O ângulo externo do A, quem seria o ângulo externo do A? Seria a soma do B mais C. Se eu quisesse fazer o ângulo externo do B, quem seria o ângulo externo do B? Seria a soma do A mais o C. Então, de novo, todo ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele, não vizinhos dele, que não estão do lado dele, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, né, de como que a gente usa esse teorema do ângulo externo. Eu quero saber o valor do x.
Então, o que eu tenho? Eu tenho esse ângulo externo do C. O que é o ângulo externo? É a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Quem que não é adjacente a ele? É o ângulo A e o ângulo B, tá? Então, eu sei que se eu somar o ângulo A mais o ângulo B, tem que dar esses 130 graus, certo? Eu vou fazer aqui, então, 7x mais 3x tem que dar 130. 7x mais 3x é igual a 10x, igual a 130. Esse 10 que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. X é igual a 130 dividido por 10, então x é igual a 13, tá? Vocês podem substituir aqui, ó, 3 vezes 13 dá 39. 7 vezes 13 dá 91. 39 mais 91 dá o 130, tá? E aí, ó, para vocês confirmarem que realmente dá certo, aqui deu 130. Quanto que falta para 180 para fechar meu triângulo? Aqui seria 50. E vocês podem ver que 50 mais o 130 de fora dá a meia volta, que é 180, tá? Que seria o interno mais interno, eles são suplementares entre si. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima.